E aí, meus queridos aprovados, vamos fazer agora a questão aqui de funções inorgânicas, né? Do nosso curso FT Unitins, fazendo as questões de soluções eletrolíticas, condutividade de soluções. Vamos lá? Então é o seguinte, questão número 1 do nosso material foi uma questão do FT 2022-1, que ele fala o seguinte, ó. Substâncias iônicas, quando dissolvidas em água, possuem uma solução que conduz corrente elétrica. Já as substâncias moleculares produzem soluções aquosas, condutoras somente quando sofrem ionização. As substâncias capazes de conduzir corrente elétrica em solução aquosa são denominadas eletrólitos. Então, eletrólitos são soluções que conduzem a corrente elétrica. Não eletrólitos não conduzem a corrente elétrica. Assinale a opção incorreta. Então, olha só, como ele fala, ele já está falando aqui, ó. Se você é uma solução iônica, ou seja, se você tem íons, então você vai conduzir a corrente elétrica. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, NaCl, aquoso, em água, como a ligação entre metal e ametal é uma ligação iônica, então você vai ter Na+, Cl-, esqueci de colocar aqui aquoso, bacana, conduz a corrente elétrica. Agora, ela falou aqui que tem soluções, mesmo que sejam moleculares, produzem soluções aquosas condutoras quando sofrem ionização. Por exemplo, se você pegar um ácido, o HCl, aquoso, ele vai produzir o íon H+, aquoso, e o íon Cl- também aquoso. Aqui, nessa solução, a ligação iônica. Aqui a ligação é covalente, mas as duas conduzem a solução, conduzem energia elétrica, porque elas produzem íon em solução aquosa. A solução aquosa é a solução em água. Agora temos uma coisa interessante. Um composto iônico, que é o caso do NaCl, quando fundidos, ou seja, passado para o estado líquido puro, ele conduz a corrente elétrica. Agora o composto molecular não, certo? Se ele quer a incorreta, a gente vai fazer o seguinte. Então, olha só. O amido, ele fala aqui, o amido solúvel não é um eletrólito. Correto, o amido é um composto molecular, certo? Então, ele solúvel, ele não é um eletrólito, verdadeiro. Bases muito solúveis não são eletrólitos fortes. As bases, o que caracteriza uma base, meu fera? A base, ela tem uma hidroxila, um OH-. Eu vou até apagar aqui, escrever um pouquinho melhor. Então ela tem um POH. Quando você coloca ela em água, ela forma um íon P+, mais um íon OH-, certo? Esses xizinhos aqui, eu coloquei aqui, ou seja, não importa a quantidade, tá? De OH. Então esse X vai ser a carga do cátion e vai ser a quantidade de OH-. Por exemplo, CaOH2. Beleza? Então vai produzir em água Ca mais 2 OH-. Só que ele falou o seguinte, muitos solúveis não são eletrólitos fortes. As bases fortes, geralmente são bases que têm elementos da família 1A ou 2A, ou seja, esse carinha aqui é da família 1A e 2A, né? E as bases muito solúveis são aquelas que geralmente têm um elemento da família 1A, ou o hidróxido de amônio, que é o NH4+, são muito solúveis, né? São solúveis. São pouco solúveis. Quando pouco solúveis. Pouco solúveis. Quando o B
que está caracterizando ali a base, é da família 2A. E quando é praticamente insolúvel, todas as demais bases que não tem nem elemento da família 1A, não tem um amônio e nem elementos da família 2A, eles são praticamente insolúveis. Então a base muito solúvel é uma base forte. Os óxidos de metais alcalinos não são eletrólitos. Se o metal é alcalino, ele é da família 1A. Então presta atenção. Por exemplo, um óxido de metal alcalino, Na2O. Você tem aqui um metal ligado a um metal. Então você tem uma ligação iônica. Se você tem uma ligação iônica, ele vai, em solução aquosa, sim, conduzir a corrente elétrica. Então aqui ela quer incorreta, letra C, porque ele diz que não são eletrólitos, ou seja, não conduzem a corrente elétrica. Sim, eles conduzem. E o último aqui, né, também é verdadeiro. Ácidos com baixa constante de ionização são eletrólitos fracos. Correto. Por exemplo, o HCl, que eu fiz aqui, ó, o HCl, ele é um ácido forte. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, se eu pegar 100 moléculas desse cara, 98 vão quebrar a ligação entre hidrogênio e cloro e vão formar íons. Então, quanto mais íons H+ você tiver, mais em solução, mais forte é o ácido. Certo? E aí, quanto mais íons H+ você tiver, você aumenta o grau de ionização, que é representado pelo um alfa. Ou o grau de ionização, ou também o grau de dissociação, que o grau de dissociação é para as bases, tá? Porque, grave bem essa palavra, quem ioniza é um ácido, quem dissocia é a base. Então a gente diz o seguinte, que o ácido, foca no Sandro aqui, ele ioniza o íon H+, certo? E a base dissocia o íon OH-. Bacana?